Pessoal, estamos de volta, né? Queremos pedir desculpas a todas as pessoas, certo? Que entraram aí, tivemos um pequeno problema técnico aqui, tá? Mas já estamos de volta. Essa é a nossa 13ª edição do nosso podcast Mentalize. Queria saber se está tudo ok aí. Os fãs da Fran aí podem ir falando com ela, que ela está vendo aí, tá certo? Hoje, com a grata satisfação de tê-la conosco em nossos estúdios, Franciele Trancoso, tá? Quando falamos em Fran, nós falamos em uma influencer, nós falamos em uma modelo internacional, nós falamos também numa Franciele que defende, né, uma pauta muito importante, que é o autismo. Falamos também de uma Franciele politizada. Fran, boa noite, prazerzaço ter você conosco aqui no Mentalize. Desculpa a simplicidade do local. Oi, boa noite. Miro sempre modesto. O local tá incrível. Eu tô aqui, já cheguei parabenizando, né? Porque tá muito, muito, muito legal mesmo. Obrigado. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar um assunto muito importante, trazer essas pautas aí, né? Sobre o autismo, sobre algumas demandas aqui do nosso distrito, na nossa cidade. E a gente quer que vocês participem com a gente, né? Mandem perguntas. A gente vai estar aqui hoje para tirar dúvidas, para saber também, né, um pouquinho mais da opinião de vocês. E juntos a gente conseguir trazer essa conscientização, né, Miro? Que é uma causa tanto minha quanto do Miro também, aqui para quem está nos assistindo aí. Com certeza. Olha, vamos começar então o nosso bate-papo. Aqui não tem negócio de entrevista, é um bate-papo, a gente ficar bem à vontade. E para que isso aconteça, eu não posso me esquecer dos nossos colaboradores, tá? Iniciando com ele, nosso mais novo colaborador, Zé Barbudo, Loud Beat. Um abraço pro meu amigo Daco Moraes, taxista. Quer viajar com segurança? Chame Moraes. Meu amigo Igor Madeiras, Bruno Autopeças, nosso futuro deputado federal Luciano Francisqueto. Quero mandar um abraço também para Teia, minha amiga Sóis, NK Mídias Sociais, Nabila Keller, minha gatinha, e também minha técnica aqui de áudio e vídeo. Mandar um abraço para GTA Streams, que é o nosso suporte técnico lá de Porto Seguro e que acabou de resolver o nosso problema. Tá tudo ok aí, né, pessoal? Tá dando para ouvir, legal. E não podendo nos esquecer desse casal maravilhoso, Roberta e Jarlean, com a Hidra e Elétrica, que está demais, um sucesso esta loja, esse casal. Obrigado pelo apoio, tá, ao nosso podcast Mentalize. E quero agradecer também a Tesla, através do Elon Musk, pela fé. Eu sei que você vai chegar junto com o podcast Mentalize. Você acredita nisso, Fran? Eu boto fé que a gente vai chegar longe. Vai, com certeza. Vai ter que acreditar, né? Vai, não vai? Vamos, sim, com certeza. Fran, o que você achou do nome Mentalize? Eu achei muito inteligente, né? A logo, eu acho que a ideia de você mentalizar é trazer a gente para realmente trabalhar nosso consciente, né? Sim. A gente conseguir exercitar melhor esse cérebro, esse órgão incrível que é o nosso cérebro. E ter capacidade para desenvolver, para falar, para agir, enfim. Eu acho que pode estar de parabéns, eu gostei, mentalize. Então achei vamos mentalizar. Cool. Achei cool, sabe? Cool. Legal, legal, é a geração Z. Tá bom, Fran. Quem é a Franciele? Nasceu onde? Conta aí. Tem muita gente que te conhece, mas tem muita gente que não te conhece. Tem coisas que eu soube hoje de você que a gente vai discutir aqui, que você vai ter que me explicar isso. Então, quem é Fran? Nasceu onde? Filha de quem? Eita, bora lá. Franciele Trancoso, né? Franciele Jesus dos Santos, a neta de seu Joaquinzinho. Para quem não conhece, eu gosto muito de frisar a história do meu avô, porque foi uma personalidade de Trancoso, né? Uma das personalidades, porque Trancoso é maravilhoso. E
tem várias personalidades, mas o meu avô foi um dos pioneiros a povoar essa cidade, né, com apenas 36 filhos, né, casado com 3 esposas e uma família gigantesca. A minha mãe, né, é uma das filhas do meu avô Joaquinzinho, que nasceu aqui, igual a Amélia, que era lá do Quadrado. Pra quem não sabe, meu avô é primo de seu Flor, primo de seu Raimundo Lima, então a família é imensa. Um beijo pros primos que estão aí na live, com certeza vão estar assistindo com a gente. E eu nasci aqui em Trancoso, né, sou nativa daqui, casada com o Paulo, a mãe do Benjamin, filha do Luiz, né, que trabalha lá na Trama há mais de 20 anos. Minha mãe, Cici, que foi gari também na prefeitura por 16 anos, uma pessoa também muito conhecida aqui na cidade. E é isso, Franciele é esse compilado aí de Trancoso, né, de Brasil e miscigenação, né, porque a gente que está aqui acaba pega um pouquinho aí. Há quantos anos, Franco, você tem? Eu faço 32 agora, né? 32 aninhos. 32 anos. Certo. Casou-se tem quanto tempo, Franco? Eu tenho 14 anos com meu esposo de relacionamento, 12 anos de casada. No civil, igreja, bonitinha. Tá? Certo. Mas eu casei novinha, assim, aos 19. Eu já queria casar aos 16, né? Certo. Tava orando pra Deus, manda um varão aí. Cedinho, com 16 você já queria... Já tava orando, fazendo cartinha pra Deus. Falei, quero um marido maravilhoso que tá ali, meu esposo. E aí Deus mandou esse homem abençoado. E graças a Deus a gente tem aí já, faz 14 anos agora, né? Filhos, Fran, você tem filhos? Conte aí um pouco. Tenho o Benjamin, né? 9 anos, vai fazer 10 esse ano. Certo. Nosso queridinho especial, que é um dos motivos de eu estar aqui hoje também, né? Para falar dessa pauta, que é sobre o autismo. E esperando o Senhor mandar aí a nossa creche, que a gente quer ter mais, com certeza, né? Certo. Fran, mas como é que você começou a ser conhecida através da moda, através do seu estilo, desse mundo aí de modelo? Quando foi que Franciele descobriu que dava para entrar nessa vibe aí de modelo? Conta um pouquinho disso. Já viajou para outros países, sim ou não? Com certeza. Mas quando foi que bateu assim, pô, acho que dá certo esse negócio de ser uma social media, de ser uma influencer, de ser uma modelo? Fala pra mim. Vou dar uma resumida aqui. Eu comecei, na verdade, não com a moda. Eu comecei em concursos de beleza. Sim. Foi em 2009, certo. Primeiro concurso de beleza, junto com a professora Maíla, né? Que é um beijo pra Maíla, maravilhosa, com o projeto Africarte em Trancoso, que visa trazer a conscientização, né? Para essa galera da cultura negra, né? Pessoas que sofrem preconceito. E a Maíla, ela sempre nos ajudou, trazendo fazendo com que a gente fica com uma autoestima, né, mais elevada. Aí ela nos convida a participar desses concursos e eu comecei em 2009. Ganhei em 2009, aí em 2011 participei de novo. Devagarzinho. Vou dar uma resumida, porque a história é grande. Sim, você participou do primeiro concurso, onde foi? Na escola. Em que escola, Fran? Do Honorina Passos. Do Honorina. Aí foi o concurso de quê? De beleza black? Isso, beleza negra. Beleza negra. Isso, da cor de ébano, o nome do concurso. Da cor de ébano. É que a gente é preto. Sim. E aí você ganhou ali? Ganhei em 2009. Aí quando você ganhou... Aí isso te impulsionou? O que foi que aconteceu? Aí acabou que foram vindo outros concursos, né? Em 2011 participei de novo, ganhei. Onde? Em Trancoso de novo. De novo? Na mesma escola. Ganhou o primeiro, ganhou o segundo. Isso. Sim. Aí ali eu já comecei a participar de desfiles na Ótica Vitória, que tinha aqui em Trancoso, que tem ainda até hoje, né? Certo. Fazendo foto para uma loja de roupa, uma loja de calçado. E aí a gente foi começando ali, mas eu trabalhava paralelamente, né? Você trabalhava, certo. Isso. Como de tudo que você imaginar. Faxineira, empregada doméstica, garçonete, até chegar, né, como recepcionista de pousada e tudo, né? Trabalhar no ramo hoteleiro, né? Sim, te vi de baiana também. Isso, lá no Quadrado, Baiana, no Quadrado, pra Gide e Elma. E Elma.
Né? Da tapioca, trabalhei 3 anos, né, com o Gide e a Elma. Você já era a cara do acarajé ali, acarajé, né? a baiana de acarajé. Muita gente ia ali só pra te ver ali, Fran? Pra tirar foto, com certeza. Pra tirar eu foto. tirava mais foto do que vendia acarajé. Você... Ô, Fran, você se acha ou você tem certeza, Fran? Ah, a gente tem que se achar, né? Se a gente não se achar. Não, quem você é que acha vai? ou você tem certeza? Eu tenho certeza. Ah, é que eu tenho certeza também. Eu só não tô desfilando, né? Mas aqui em casa, quando a mulher fala, se eu ela olha pra mim e diz assim, você se acha? Eu digo, negativo, eu tenho certeza. Tenho certeza. Né, Boa, Fran? vou pegar essa, vou guardar. Então, Fran, mas teve uma vez que explodiu aí, Explodiu. que você foi pra Pronto, outro lugar. ganhei em 2009, ganhei em 2011, aí participei em 2015 do Miss Beleza Negra Brasil. Brasil. Isso, que aí foi em Porto Seguro. Sim. Foram vários estados e eu ganhei o Miss Beleza Negra Brasil. Foi aí, mesmo, rapaz? Foi. Meu Deus do céu. Desse concurso, conheci o diretor do Miss Brasil Top Universo. Top Universo, eu Isso, lembro disso que aí. Foi esse que eu fui para intitulada Miss Bahia e fui representando a Bahia para o Miss Brasil em Santa Catarina. Sim. Aí eu ganhei lá em 2018. Aí quando você ganhou essa parada Top Universo, eu Aí digo, foi pô, quando- velho, agora Aí foi Fran que deu o boom maior. Porque foi pras galáxias. porque aí foi mais de 24 sites no Brasil, né? No Brasil. Pegou Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, vários sites eles Sim. saíram, né? Até no Rede TV eles conseguiram colocar uma matéria lá, né, do Sim. concurso. Certo. E no canal de televisão, né, da Rede TV. E na época, vários sites, né, aqui na região, o Radar, esses sites aqui da nossa região também, todo mundo postou na época. Enfim, foi o boom, né? Sim. E quando a gente ganhou o Miss Brasil. Aí depois do Miss Brasil, fui pro Peru, representando o Brasil e ganhei também lá. É mesmo, Fran? O Miss Pacífico Pegou World. o voozão, as asas de aço E partiu. E qual que foi a sensação da primeira viagem international? Foi maravilhosa, né? Quem não sonha em viajar, conhecer outros países? Aí você chegou tirando uma onda retada. Eu não sou muito tirar onda, não, mas eu Não, fui. porque nós, a negritude tira onda. Né? Eu fui pra me divertir, sabe? Sim. Nos concursos, eu sempre deixo isso muito claro. Eu nunca entrei num concurso naquela gana de querer vencer, mas sim de participar e fazer amizades e conhecer pessoas, porque eu sou a garota do networking, entendeu? Sim. Eu gosto de conhecer pessoas, porque eu sempre gostei de viajar, por exemplo, então eu queria conhecer outras culturas, outros países, e nos concursos não era diferente. Eu não tinha muito nervosismo ou ficava muito ansiosa, justamente porque eu não estava lá na intenção. Não, eu tenho que ganhar. Então eu não ficava nessa pressão. Sua gana era estar curtindo, eu se vou me divertindo. divertir, vou participar, vou Que dar o meu beleza. melhor e que seja feita a vontade de Deus. Porque foi a mão de Deus em todos os momentos, eu creio, né? E isso não lhe deixava ansiosa, então? Não. Que massa isso, né? Eu nunca fiquei assim, não, ansiosa nesses concursos, Sim. nesses desfiles da vida. Porque eu encaro como uma coisa, sei lá, acho que quando a gente ama fazer aquilo, Sim. também já ajuda muito, né? Já dá uma amenizada. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando você começa a desfilar por aí afora, começa a ganhar vários concursos e PPP, papapá, como é que ficou aquele cara ali que tá ali do lado, começou a ciumar o maridão? Não, Houve graças a algum Deus. momento em que ele Deu uma brecada? chamou? Não, fala, ó, aqui é para mentalizar Não, aqui verdade mesmo. Aqui é de verdade, ali eu Sim. bato palma. É. Quando ele me conheceu, eu já tinha ganhado 2 concursos, né? Já tinha ganhado um primeiro. Então ele deu golpe, Aí ele então. Aí Deu ele golpe foi... na modelo, meu irmão. Então ele já E entrou aí ele sabendo. Já entrou sabendo. Já e entrou aí a gente sabendo. já tinha, desde o início, a gente já deixou isso muito acertado, né? Sim. Eu tenho os meus sonhos, objetivos, e eu quero conquistá-los, né? Sim. Conforme o tempo vai passando. Sim. E como ele sempre me apoiou, né? Eu tive Benjamin muito cedo, antes de eu ganhar, por exemplo, o Miss Brasil, antes de eu ganhar o Miss Pacific World. Então, quando eu ia para esses concursos, ele assim, paizão, né? Sim. Tomando conta de Benjamin, Que olhando massa. Benjamin. Show. Então, ele sempre me apoiou, graças a Deus. A gente nunca teve problema em relação
aos desfiles, às campanhas publicitárias, nada. Ele sempre me apoiou. E até hoje me apoia. Se eu precisar viajar amanhã para fazer uma campanha, ele para ele vai, a obra, para tudo Fica e... com o Benjamin e eu vou. Mas ele sabe também que você vai voltar com a mala cheia de dinheiro, né, Fran? Amor? Olha, É bom, né? com muito prazer São hoje, as artes do ofício. Franciele Trancoso hoje aqui no Mentalize. Calma aí, porque tem assuntos importantíssimos. Hoje foi um dia em que eu andei muito, tá? A Fran tem muito a discutir com a gente tem muito a conversar sobre uma questão muito importante dos nossos filhos, mas a gente faz essa pré para você saber quem é essa figura com essa cabeleira que chama a atenção da galera, e ela vencedora de diversos concursos de moda, né? Fran, quantos países você foi já? Eu visitei já 3, né? 3. Chile, Peru e Argentina. Chile, Peru e Argentina. Aqui na América do Sul. Certo, são 3 países que você... E como é que fazia para conversar com o pessoal lá? Você fala inglês? Não, inglês fluente não falo. Espanhol. Compreendo muita coisa, falo espanhol fluente, mas também não é uma coisa que eu estudei. Eu creio também que é um dom de Deus. Onde eu chego, eu desembolo, eu me viro. Desembola. Então, quando eu cheguei no Peru, inclusive na época do concurso, a gente teve 15 dias para ficar lá e eu pedi pro o meu coordenador para ele não falar comigo em português, só em espanhol, para eu poder ir praticando, exercitar. E no dia da oratória, da prova oratória, a prova oral, eu não falar em português com o tradutor, mas falar em espanhol. Aí eu acho que foi isso que também foi a chavinha de eu ter ganhado, né? Porque eu falei em espanhol na prova oral. Aí me ajudou bastante. Fala um pouquinho em espanhol aí, Fran. Ah, meu Deus. Se você fosse falar aqui assim, que você ama aquele cara ali. Ai, meu Deus. Como é que você fala? Olha a Miriam colocando como é que seria? Fala. Eu te amo. Sim, é bem por aí. É, por aí. Vai fazer corte, hein? Ô, Fran, agora me diga uma coisa. Mas eu falo. Sendo muito indiscreto, porque eu quero saber de tudo, Fran. Deu pra ganhar uma graninha? Olha, concursos de beleza é uma coisa muito... Eu vejo como ele abriu portas para eu trabalhar na área da moda e aí sim fazer dinheiro. Sim. Porque concurso de beleza, você mais gasta do que você recebe. Porque você tem o custo, né? De passagem, de roupa, de hospedagem, de inscrição. E se você não tem patrocínio, que na minha época eu vendia rifa para poder arrecadar a grana, e também alguns empresários de Trancoso, né? Como o Saulinho, da distribuidora na época, o Nogueira. Velho Saulo já lhe patrocinou já? Já patrocinou. Nogueira, sim. Sandra, da Raquel Modas, vários empresários que tinham as lojas, né? Se eu esqueci de fazer alguém. Gente, mas é muita gente, tá? Eles me ajudavam, né? Tanto com roupas, com dinheiro também, enfim, pra gente poder ir nesses concursos, né? Certo. Quem ganhava primeiro lugar quase nunca era prêmio em dinheiro. Sim. E se fosse, era muito pouco, não compensava. Sim. Era mais premiações. Você ganha uma viagem para tal lugar, uma hospedagem em tal lugar, premiações de roupa, joia, ganhei joia. Essa onda que você está falando é muito interessante. Bom, primeiro eu acho que acontece muita injustiça nesse mundo aí da moda, porque tem muita gente ganhando dinheiro por trás. Certo? É porque assim, a moda é uma coisa, e concursos de beleza já é óbvio que os dois acabam se encontrando em um momento. Mas os concursos de beleza é um outro mundo, sabe? De Miss e tal, competição, enfim, não traz tanto lucro assim para modelo. A não ser que você participe do concurso, que é o B-Emotion, que leva para o Miss Universe. Sim. Eu não poderia participar, por exemplo, porque eu era mãe na época. Hoje hoje pode. Tanto trans quanto mãe. Mas na época que eu participava do concurso, não podia. Então eu fui para uma outra patente. Certo. Que também levava para concursos de fora, porque são várias, né? São várias patentes no Brasil que levam você para vários tipos de concurso. Eu fui pela Miss Brasil Top Universo. Certo. Não o Miss Universo, aquele que passa, por exemplo, na TV Band, não é esse? Porque eu já tinha filho e não podia participar. E também era casada, porque eu casei nova, né? Certo. E quem é casada também não poderia participar. Okay. Mas hoje já pode, né? Hoje pode tudo. Hoje pode tudo. Hoje Graças pode a Deus, tudo. né? E é bom para as próximas meninas que querem entrar nesse mundo, porque eu já me aposentei, né? Dos concursos de beleza. Já se aposentou? Já, Fran? Porque tem a idade, né? A gente já tá Meu velhinha. Deus do céu, é mesmo, É Fran? até 28 anos, eu já tô com 32. Olha, Vou quero fazer 32. agradecer ao nosso amigo Gilcinho, da GTA,
né, que resolveu o nosso problema aí do áudio, né? Já disse aqui para mim, tá tudo certinho agora, tudo redondo. Olha, eu quero dizer que quando acontece algum problema aqui, nós temos o nosso técnico Gilcinho, da GTA, lá em Porto Seguro, que online imediatamente entra aqui no sistema e resolve esse problema pra gente, tá? Então, como não deu pra eu pensei que todo mundo estava me ouvindo e ninguém estava me ouvindo, né? Então, nosso abraço ao Zé Barbudo, nosso abraço ao El Moraes, ao Igor Madeiras, tá? A Bruno Alto Peças, Luciano Francisqueto, Teia, minha amiga Sóis, NK Mídias Sociais, GTA Stream e Hidra e Elétrica. Nossos amigos Roberta e Jarlean, tá bom? Fran, eu quero, nessa noite... Eu não sei se é perdão que eu tenho que lhe pedir, mas eu quero aproveitar esta oportunidade. Zezé de Camargo e Luciano tem uma música que ele diz assim, quero flores em vida. Não é? Ou seja, tem muita gente que deixa para falar as coisas quando as pessoas morrem, tem muita gente que gostaria de pedir perdão, desculpa quando alguém vai se embora, não está ouvindo mais nada. Quero falar um pouco de política muito rápido aqui e te dizer que por algum momento eu lhe subestimei. Eu não acreditava que Franciele, sem razão alguma, eu não acreditava que Fran, a modelo Fran, certo? A Black, Beautiful, Nice Fran, certo? Seria capaz de alcançar 700 e quantos votos? 10. 710 votos. Por que, Miro, você achava que não? Porque nós tínhamos a mesma ideologia de não fazer compra de votos. Uhum. E a gente sabe que nós somos regidos por uma cultura, certo, corrupta de compra de votos. Então eu acreditava que ninguém que comprasse voto teria uma expressão, certo, de uma boa votação. E você me surpreendeu muito. Eu quero aproveitar aqui, nos momentos de política, sempre tem fofoca, sempre tem conversa, e tal. Se em algum momento Miro Veloso lhe ofendeu, eu lhe peço perdão aqui hoje, diante de todos. Quero lhe parabenizar pela votação que você deu. Acho que você foi um orgulho muito grande para Luíde, para sua família, para todos os seus amigos. E como é que ficou essa situação? Você ficou como suplente de alguém, não? Fiquei como segunda suplente, né? Sim. Mas, desde já, né, é recíproco o meu sentimento em relação a esses questionamentos que a gente teve durante a campanha, né, durante Sim. a política. Também, se de alguma forma falei ou me expressei de alguma forma que não lhe agradou, também estou aqui para pedir, né, desculpa. Eu vou chorar! Porque a gente sabe que é o que você falou, né? Quero flores em vidas, né? Claro, que isso realmente, da minha parte, é muito verdadeiro, creio que da sua também. Com certeza. E que a gente possa seguir buscando o de melhor para a nossa comunidade. Sim. Eu coloco toda a minha história em relação à política, de verdade, num lugarzinho assim de que se não fosse Deus, não teria sido dessa maneira, sabe? Em todos os momentos, todos os meus posicionamentos, todas as minhas ações, em todos os momentos eu sempre chamei a Deus e falei, Senhor, é por aqui que eu tenho que ir? Senhor, é por ali que eu tenho que andar? Então, assim, o resultado que eu tive nessa política, né, nessa campanha, eu atribuo, sim, a ele, porque, como você acabou de dizer, a gente mora num lugar que é muito difícil fazer política. E ainda mais fazer política sem a corrupção e sem grana. Sem o recurso. E sem o recurso. Porque é muito complicado. Se a gente mora num lugar onde o coronelismo, assim, grita, é absurdo. Chega doer no coração da gente que sonha em querer trazer alguma melhoria e alguma coisa melhor para a nossa cidade e acaba sendo quebrado as pernas ali, né, por certos tipos de atitude de algumas pessoas, que infelizmente foi o que aconteceu durante a campanha. Mas, assim, diante de tudo isso, eu estou muito grata, muito feliz mesmo. Todo mundo que eu encontro na rua eu falo.
muito feliz com o resultado, porque Sim, isso sim. que você falou. 710 votos. É voto pra pensantes. caramba. Muito. E sem ter que comprar um remédio, sem ter que Sim. comprar uma receita, sem ter que, sabe? Sim, Fran, Então- fala a verdade. Você não comprou voto? Não comprei voto. De Quem, ninguém. quem quiser falar que comprou, que mostre a prova. Sim. Não comprei. Por quê? Eu acho que se a gente começa a fazer... começa errado, não tem como. Vai dar errado em um momento. E você, no início aqui, trouxe uma árvore genealógica que a gente começa a entender de onde apareceram. Esses votos. Sua família se uniu realmente na sua campanha? Minha família é muito grande. Eu Colou acho com assim, você. vou ser sincera. Pela minha Sim. família, eu tinha virado prefeita, né? Pela quantidade de gente. sim. Mas é assim, a gente não tem como... Eu não tenho proximidade com 35 tios, né? Eu não Sim. tenho proximidade com mais de 100 primos. Não tem como a gente Mas você ser... acha que teve um apoio legal Mas da ajudou, família? minha família me ajudou bastante, meus amigos Sim. me ajudaram bastante. Sim. Foram 610 votos dentro de Trancoso. Então é mesmo? muita Dentro coisa. de Trancoso, Dentro de 610 votos. 100 votos foi Porto Seguro, Olha né? aí, Arraial da rapaz, Ajuda. que beleza. E aqui dentro de Trancoso. Agora, foi... Fran, eu acho que você usou de uma treta que muita gente não usou. Calma que eu vou explicar com Bora. todo respeito a palavra treta. Tem até uma música, muita treta, mano. Já viu essa música já? Não. Muita treta. Já viu, não? Já viu, né? Muita treta. Psh, muita Não. treta. E eu soube que a sua treta foi uma treta muito inteligente. Ou seja, muita gente se precipitou logo dizendo eu sou candidato. Principalmente eu. Né? Eu, né? Por ser imperativo, eu falei, pô, se eu sou, logo. E eu soube que você usou de um artimanha de ficar sondando, certo? Você conversou isso com alguém e alguém conversou comigo. Se for verdade, você disse. Não, vou falar, claro. Você ficou esperando, olhando nos grupos, analisando, pá. E quando alguns pré-candidatos já estavam desgastados antes das eleições e antes de ser candidato, aí você foi lá e jogou, o nome Franciele. Foi verdade isso? Foi uma estratégia de marqueteira, de influencer? Rapaz, assim, eu acho que eu poderia ter entrado antes, né? Sim. Eu poderia ter anunciado antes. Isso todo mundo, até os meus assessores, Sim. né? A galera que me acompanhou, sempre me relataram isso, né? Fran, teria sido bom se você tivesse anunciado o seu nome antes. Porque aí, por exemplo, eu mesmo fui até pessoas, e as pessoas falavam assim, Fran, não vou poder votar em você porque eu já fiz compromisso com fulano de tal. Olha aí. Então, eu acabei pecando por esse lado. Sentido. Só que até a questão da... Eu fui muito rígida, né, em alguns pontos em relação a, por exemplo, você não pode falar que você é candidata até o dia tal, né? Se eu não me Sim. engano, era até 1º de abril. Ai, Você é Fran, eu candidato, não quero nem depois- estar lembrando dessas coisas, foi porque eu uma tomei uma coisa assim. lapada tão grande, Ai. misericórdia, meu Deus do céu. Sim, fala. Aí tinha um limite ali de data. E aí eu tava seguindo aquilo ali. Então Sim. eu acabei me retraindo, sim, em alguns momentos. Mas não estrategicamente pra que, tipo, meu nome soe depois. Não por Depois. isso. Então, Fran... Mas por seguir a regra, o protocolo mesmo, Certo. né, do Tribunal de Justiça Eleitoral. Porque Sim. eles falavam, até o dia tal é pré-candidato, depois do dia tal já pode falar que é candidato, antes disso não podia. Aí tem isso, entendeu? Aí eu fiquei ali nesse embatezinho dessa data. Certo. Fran, como é que você viu assim? Eu tinha um grupo com 170 pessoas e eu tive 93 votos. Nem o pessoal do grupo votou em mim. Como foi que você viu a votação Rapaz. de Miro Veloso? Que o pessoal do meu partido dizia que eu era o mais forte de todos. Lá Né? dentro, Eles me davam 800 votos, 900 votos. Eu dizia, pessoal... Vai com calma. Vá com calma, tal. Eu me surpreendi. Como é que você Rapaz, viu isso? Como eu vi a sua votação. Sim, a minha lapada foi feia A minha- demais, eu achei. Ô, Velho. meu Deus. 93 votos, pelo menos 100. Pelo menos Foi- fechadinho, né? É porque eu tive 1.100 para deputado e tive 93 para vereador. É porque, assim, de verdade, eu acho que para deputado é um pouco mais fácil também. Com certeza. Porque você tem menos candidatos, a gente teve 16 pré-candidatos em Sim, Trancoso, né, sim, Miro? sim. Então, assim, pra tirar voto aqui dentro, É. é suadinho também. Aqui dentro você sabe que a gente brigou aqui com o Rei do Gado. Brigamos, Eu sou de né? dar nomes, né? aham. Rei do Gado com muito dinheiro, certo? Brigamos aqui com Caio Vitor,
Também, né? botando dinheiro aqui dentro de Sapirara. E brigamos com o ex-vereador, também com muito dinheiro. Então não foi fácil. Não foi fácil. Meu não. reduto aqui de tanta luta, de tanta briga, de dar as caras e ser ameaçado e tanta luta que a gente teve 2 dias antes, quando eu ia passando, o pessoal que dizia que votava em mim já estava com um adesivo do outro. Alguns baixavam assim a cabeça e se escondiam. Eu dizia, meu Deus do céu, não vai dar certo esse negócio. Então, quer dizer, brigar contra o poder econômico não é fácil, né? Não é fácil. O que eu acho, né? As pessoas, elas se identificam. Eu acho que quando eu vou, por exemplo, vou dar o meu voto, eu preciso me identificar com a pessoa que eu estou ali votando. Sim. A minha forma de fazer política é a articulação. E a forma como eu me posiciono nas mídias, com as pessoas. Talvez esse lado seu é mais agressivo de um lado bom para cobrar as coisas, isso não tô falando que seria uma coisa ruim. Sim. Talvez isso possa ter retraído algumas pessoas de não querer, né, depositar o voto de confiança, porque as pessoas, elas se identificam com quem ela vai votar. E o nosso voto não é o voto que é o voto comprado, que é o voto aliciado. Então, é um voto consciente, é uma pessoa que pensa, ela vai falar assim, eu quero que essa pessoa me represente lá na frente, eu vejo mais por esse lado, né? Não porque, tipo... Você acha que não faltou em mim essa cabeleira que você tem, essa beleza e tal? Será que não foi isso não, Fran, também? Não. Eu acho que também por beleza não ganharia voto, porque voto de eleição é diferente de um voto de concurso de beleza. Você precisa ter um conteúdo, você precisa entregar alguma coisa para as pessoas. Então pronto, você chegou onde eu queria. Eu tinha um plano de mandato, eu tinha conteúdo para entregar. Eu realmente entreguei. Você fez uma cartilha massa, a equipe. Fizemos uma cartilha legal. O Luigi foi muito bem organizado. Muito organizado. Ninguém consegue bater no marketing do Luigi Rotuno. Não, ele tem um marketing muito bom. O Luigi, eu quero deixar meus parabéns aqui, que é um cara que eu admiro muito, né? Que faz muitas coisas pela nossa comunidade. E eu acho que as pessoas, sim, deviam acompanhá-lo mais, né? Assistir mais ele, os projetos que ele participa, o tanto que ele ajuda a nossa comunidade, tanto quanto empresário, tanto como ser humano também. Então, eu acho que a gente precisa aprender a colocar pessoas lá dentro que realmente queiram fazer alguma coisa, que tenham uma capacidade de pensar no próximo melhor, né? Maior também. E isso vai fazer com que a gente tenha menos desgastes, né? Com esses deveres públicos que a gente tem aqui, que infelizmente acaba deixando muito a desejar. Você conviveu com Luigi porque você saiu pelo partido dele. Algumas pessoas dizem muitas coisas boas, outras dizem algumas coisas ruins, dizem que Luigi é centralizador, dizem que Luigi é isso, é aquilo. Qual a sua opinião sobre Luigi Rotuno? Pronto. Bom, eu acompanho o Luigi, não é de agora, né? Para quem não me conhece ou não conhece o Luigi, a nossa caminhada desde 2020, eu apoiei ele para prefeito em 2020, porque eu li o plano de mandato dele, né? Certo, então governo, não foi agora. Não, eu trabalhei na campanha com ele por livre e espontânea vontade, em 2020. Ia de porta em porta, assim, pedia um voto para ele, pedia o voto para ele e para um outro candidato na época, porque eu queria pessoas posicionada politicamente para ajudar na nossa causa, que é o motivo da gente estar aqui hoje, que é o autismo. Então, quando eu apoiei essas pessoas, eu queria que essas pessoas nos dessem um respaldo em relação ao autismo. Pronto. E eu gosto de apoiar pessoas que têm um ideal ali de querer fazer mais pela comunidade, pelo distrito. E, na época, Luigi era uma opção, era a melhor opção que a gente tinha aqui. Sim, infelizmente, né, acabou não ganhando, dessa vez também. Mas, assim, é um cara que eu acho que tem conteúdo, tem força de vontade, tem contatos. Ele é um cara que mete a mão na massa. Então, assim, só falta mesmo dar a oportunidade, a chance para que ele trabalhe. Certo. Eu acho que a gente teve 2 candidatos que já vieram 2 vezes para Porto Seguro. A gente viu como que é a forma de trabalho deles. E eu sou daquela, sabe? Vamos colocar um diferente? Bora colocar um novo? Porque o novo não tem vício político. Certo. O novo, ele vai mudar lá dentro, né? Ele vai conseguir mexer em coisas lá dentro. Ele vai levar ideias novas. Se a gente sempre tá ali no mesmo, os caras já estão sentados lá. Já tá assim, né? Tô à vontade, então vou fazer o que eu quiser e tá tudo bem. Então, eu sou daquela que vou apoiar sempre a oportunidade, sabe? As coisas novas e eu vou estar sempre apoiando. Em relação ao Luigi, assim, eu tenho uma gratidão muito, muito imensa pela forma de
de tudo que eu adquiri de conteúdo, de conhecimento, através dos ensinamentos dele, porque ele é uma pessoa muito experiente também. E eu acho que não tenho o que falar, assim, de coisas ruins, não. Ok, um forte abraço aqui ao nosso amigo Luigi. Fran, sobre a história da sua vida, qual foi o momento da sua vida que te transformou completamente? Rapaz, foi quando eu fui mãe, né? Quando eu fui mãe, meu filho nasceu prematuro e precisou ficar na UTI. E logo depois, né, quando ele fez um ano e meio ali, eu descobri o diagnóstico do autismo também. Sim. Então, ali eu acho que foi a parte mais, o choque, assim, de realidade, né, em relação a o que eu vou fazer agora, né? Sim. Com o diagnóstico, com a aceitação do meu esposo, que ele acabou passando pelo luto, né? Porque eu descobri assistindo um programa de televisão. Sim. E aí eu já sabia, porém não tinha como pegar um laudo, porque até então, né, meu esposo não tem dificuldade de falar sobre isso, ele passou pelo luto, e hoje a gente ajuda outros pais, outras mães falando desse luto, porque acontece muito, né? Sim, o pai e a mãe entrar em luto quando você acaba recebendo um diagnóstico. E com o Benjamin, né, que na nossa família não foi diferente. Eu tenho mais facilidade para absorver as coisas. E eu assim, tá bom, tá, isso aqui tá ruim, vamos consertar. Ah, não tá legal? Vamos fazer. Então eu tenho essa facilidade de receber as coisas e tentar procurar uma solução pro problema, né? Muito importante isso, Fran. Nós estamos falando aqui com uma mãe e aqui está um pai, né, de filhos autistas, certo? Como é para você ser mãe de um autista no lugar que a gente vive, onde as escolas não oferecem cuidadores, onde os ônibus escolares não oferecem os monitores, onde muitos direitos são negados? Como é que você encara essa realidade nossa, Franciele? Rapaz, não é... Já tem um tempo, né? Desde quando o Benjamin tinha 4 anos de idade, que eu faço denúncias no Ministério Público, na Secretaria de Educação, em Porto Seguro, em relação a esses problemas, né? Então, meu filho, ele vai fazer 10 anos, e desde os 4 que eu tô nessa caminhada, nessa luta, né? Faço denúncia, posto na internet, cobra fulano, cobra ciclano, né? E a gente acaba tendo esse déficit aqui, nesse repasse, que são para as crianças portadoras, né, do TEA. E outras comodidades também, porque tem crianças que são cadeirantes, tem criança surda, cega, enfim. E aí a gente tem essa dificuldade de ter um apoio da prefeitura com essas crianças, né? Isso é um baque muito grande e a gente precisa trazer isso para os pais, até de quem não é, né, de uma criança que não é atípica, para conscientizar as pessoas de que não é que a gente está querendo mendigar ou viver do governo ou né, ou ficar esperando o governo ajudar a gente. Não é sobre isso. É sobre ter um mínimo de dignidade para uma família que, se já é difícil, você que tem um filho que não é atípico, imagine uma pessoa que tem uma criança que é especial, que demanda de uma alimentação especial, que demanda de um tempo especial, que precisa de um tempo a mais ali para ser cuidado, né, para ser tratado. E imagina o quão difícil isso é, né? Para essas mães, para esses pais. Mas eu digo mães, né? Porque eu parabenizo você, meu esposo, que realmente abraçaram a causa ali. Mas é difícil o homem estar apoiando a mulher quando ela descobre o diagnóstico. Então, geralmente, a mulher está... 80% das vezes, quase 90%, a mãe está sozinha. Então, aí já vem essa dificuldade do luto, mais a dificuldade do apoio que ela não tem, tanto da família quanto do trabalho, enfim. E ainda vem a prefeitura, que era para estar ali, dando suporte, né, em relação à saúde, em relação à escola, e a gente não vê isso aqui, infelizmente. Fran, nós tivemos, no mandato passado do senhor Jânio Natal, nós tínhamos como secretária de Educação a dona Dilza, certo? E nós tínhamos, neste período, já a falta de cuidadores em várias escolas. Nós brigamos muito por isso, tal... Aí o prefeito Jânio trocou de secretário e nós continuamos com o mesmo problema, certo? De falta de cuidadores. Qual o apoio, olhando para aquela Câmara, o que você gostaria de dizer ao seu prefeito Jânio Natal a respeito dos nossos filhos e dos filhos de outros pais que são autistas
não é, sobre esta falta de cuidadores para os nossos filhos, Fran? O que eu gostaria de pedir, né, é aqui, e é o mínimo, não precisa ser uma coisa estrondosa, é reavaliar, fazer leis, né, aprovar, no caso do prefeito, né, aprovar leis, tanto da comunidade quanto dos vereadores, que levem essas pautas para o reajuste salarial dos cuidadores, porque o problema não é a questão que não tem cuidador, o problema é a carga horária desse cuidador e o valor que esse cuidador recebe para estar ali. Sim. Em Trancoso. Em Porto Seguro. O problema é Porto Seguro inteiro, não é só em Trancoso. Todos os lugares. Mas aqui, trazendo para o nosso distrito, a carga horária é muito grande e o valor salarial é muito baixo. Né? Então, seu apelo... a falta de capacitação para esses profissionais, porque também pega qualquer pessoa para dar um salário mínimo, colocar ele numa carga horária exaustiva com crianças especiais sem capacitação, isso é desumano, tanto para a criança, tanto para o pai, tanto para o cuidador, porque o cuidador fica com a cabeça também tadinho de dar dó. Eu falo porque eu conheci várias cuidadoras que não suportavam o processo de estar ali com a criança na sala de aula, porque não é fácil, gente. Outra coisa, tem criança que não é para estar na sala de aula. Já era pra gente ter um CEAME ou um APAE aqui em Trancoso, sabe? Pra quê? Porque tem crianças que estão ocupando vaga na escola e era pra estar no APAE, no CEAME, sabe? Fazendo um tratamento mais intensivo. Crianças que têm DI, né? Praticamente quase 100% de DI. Vai fazer o que na escola? Só socializar. Dá para socializar também no CEAMES, né? Num APAE. E aí dá a vaga para outra criança que está fora da escola. Olha, essas são palavras de uma mãe, certo, que tem um filho, não é com espectro autismo, isso, certo? Qual o nível dele? Hoje o Benjamin é classificado TEA nível 2, porque nível ele é não verbal. Isso. Certo, né? É uma mãe, assim como eu sou o pai do Davi, né? Um dos grandes amores da minha vida. E nós gostaríamos, juntos aqui, né, de pedir ao poder público que tenha um pouco de empatia com os nossos autistas. Sim. Não é, Fran? É o que falta, certo? Né? Só falta isso. Né? Porque se vocês entendessem o que nós pais entendemos, que eu entendo, Fran, que se Deus nos permitiu filhos assim, isto é para nos fazer pessoas melhores. Sim, com certeza. Eu me arrepio todo. Olha como eu estou. Porque eu entendo que quando nós abdicamos da nossa vida para cuidar deles, nós nos tornamos pessoas melhores. E vocês, políticos, têm perdido esta oportunidade de se tornarem pessoas melhores quando vocês deixam faltar cuidadores, quando vocês deixam faltar monitores e quando deixam também de ceder os direitos que hoje são necessários para que toda criança portadora de alguma necessidade especial desenvolva melhor, que é no caso das medicações, que é uma burocracia para poder conseguir medicação. Muito grande. É uma burocracia para você, por exemplo, tentar aposentar uma criança, porque tem mãe que não tem condições de trabalhar, tem pai que não tem condições de trabalhar, e aí necessita aposentar essa criança, e até os que trabalham. O custo de gasto com a criança especial é muito alto. Isso. E a burocracia acaba impedindo, né, a gente, que por lei, né, tem lei que nos respaldam. Sim, muitas leis. Acabam impedindo a gente de acessar esses benefícios que as crianças necessitam. Então, o nosso pedido hoje aqui é que a Câmara de Vereadores de Porto Seguro, né, tanto os vereadores quanto o prefeito, olhem para essas causas, né, revejam os conselhos da pessoa com deficiência em Porto Seguro, né, dê esse olhar mais focado para essas crianças, né? Conversem com a gente, nos chame, a gente está aqui à disposição, né? Para estar com vocês, para dar ideias do que fazer. Eu sei que ninguém nasceu sabendo, não é obrigação de todo vereador ou de todo prefeito saber de tudo, mas eu acho que o básico, o necessário, o que acaba atingindo a comunidade, a gente precisa saber, o básico. O básico. E nós estamos aqui dispostos a ajudar, eu, Franciele, né, como mãe, estou à disposição. No plano de mandato que eu fiz, inclusive, né, do ano passado, tem várias ideias legais para a gente poder incrementar,
né, para as crianças especiais. Então, Sim. assim, estou à disposição. Eu nunca me bloqueei, nunca me fechei em relação a isso. E é o que a gente pede, esse olhar mais humano e empático, né, para as nossas crianças que são especiais. Olha, hoje foi um dia, Fran, em que eu tive um dia muito corrido, porque tendo um filho autista, eu tive hoje que fazer a primeira entrevista social dele, certo? Porque ele ainda não usufrui de direito nenhum, certo? De passe livre, não é? De medicamentos. Por exemplo, meu filho toma 3 medicamentos. Ele toma o canabidiol, que seu filho também está tomando, Sim, certo? O canabidiol mais fraco custa hoje R$380. 10 ml. 10 ml. Ele toma o Ritalina. O Ritalina custa em torno aí de uns R$200. E ele toma também o ESC, que é o mesmo medicamento que o Lionel Messi toma. Ele toma esse medicamento com orgulho incrível, porque eu digo a ele que o Lionel toma. Então, agora pensa, são quase R$700 de medicamentos mês. Só que tem muitas mães e muitos pais, Fran, que não sabem, certo, aquilo que hoje eu já sabia, mas não tinha corrido atrás ainda. Vocês precisam saber que a Prefeitura Municipal da sua cidade, ela tem o dever de fornecer esses medicamentos para os seus filhos. Como que se faz isso? Através da Defensoria Pública. E hoje eu fui na Defensoria Pública, certo? Levei o Davi juntamente comigo, logo fui muito bem atendido. Logo depois eu fui em um outro setor de medicamentos da prefeitura, fui atendido por uma moça chamada Jaqueline, mas me atendeu assim com um carinho tão grande, certo? E o meu filho já saiu de lá com um dos medicamentos, faltando vir o canabidiol, que vem de Eunápolis. Não entendo porque vem de Eunápolis. Sendo que o Porto Seguro tem estrutura para poder fazer essas manipulações, né? Não é? Infelizmente, a falta de informação acaba gerando um transtorno muito maior. Tem mães que não sabem, que só aí na Defensoria Pública consegue resolver já uma parte ali do problema que ela está passando. Mas por que ela não sabe? Porque é a falta de informação. E você falou algo forte. Precisa trazer conscientização para a população. É no postinho de saúde colocar uns cartazinhos lá avisando, olha, tal lugar você consegue pegar o medicamento do seu filho. Mas é uma dificuldade. Tem mães que não conseguem pegar um medicamento no CAPS, por exemplo. Então, assim, a conscientização da prefeitura, a prefeitura precisa fazer ela adora fazer marketing, né? A prefeitura de Porto Seguro é ótima para fazer marketing. Então, vamos fazer um marketing para coisas que realmente necessitam, né? Tragam informação para as mães, para os pais, que às vezes fazem tudo errado porque não tem um pouquinho de informação. Se tivesse uma informação lá na escola, a mãe já ia ler, já ia saber, né, onde que ela tinha que ir, onde ela tinha que procurar. Eu acho que a falta de conversa, de diálogo da prefeitura com a comunidade é muito distante aqui em Porto Seguro. A gente não tem informação, sabe? Eu tenho uma amiga minha que ela tem filho especial, teve que ir embora para São Paulo, onde ela mora lá. No dia que ela chegou, ela já conseguiu colocar a menina na PAI, o pessoal da prefeitura já conseguiu fazer encaminhar ela para Tudo funciona lá fora. Funciona, aqui assim, a dificuldade ela não sabia o que fazer, o pessoal já encaminhou ela certinho. Aqui a gente tem infelizmente, os profissionais que são colocados lá, graças a Deus que a Jaqueline foi maravilhosa com você. Mas tem hora que a mãe chega no CAPS para poder pegar um remédio, é tratada com ignorância. Chega no postinho de saúde para fazer um atendimento, passar o menino no neuro, já é tratado com ignorância. A falta de empatia, de humanização, profissionais de saúde, de educação, né? Eu sei que é difícil para vocês, mas é difícil também para a gente que trabalha, que tem essas crianças em casa, né? E aí chegar lá e ainda ser recebido dessa forma, né? Tenham mais empatia por essas famílias. Não é fácil. Não é fácil para ninguém, nem para vocês, nem para a gente, nem para essas famílias que passam por trancos e barrancos. Então, assim, o que eu peço é que as pessoas possam ser mais empáticas mesmo, né? Trazer mais essa conscientização e a Prefeitura de Porto Seguro olhar mais para a gente em relação a essas demandas aqui em Trancoso, né? Especificamente, que é o que a gente está querendo hoje aqui. Olha, falando sobre autismo, Fran, eu não poderia deixar de lhe fazer esta pergunta. Alguns meses atrás, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um dos seus discursos, falando sobre os autistas,
ele disse que os autistas tinham um parafuso a menos na cabeça. O que você gostaria de dizer ao presidente Lula sobre uma declaração dessa que ele fez sobre os nossos filhos? Amigo, eu sempre falo, né? Eu sou uma pessoa que gosta de me posicionar politicamente. E eu acho que um político, ele primeiro de tudo, ele precisa ser uma pessoa que represente a população. Né? Se você faz discursos que acaba trazendo esse desconforto para a população, você está acabando ferindo ali algumas áreas e alguns setores, né? O que eu, assim, de verdade, eu não tenho... Você viu esse vídeo? Eu vi. Sim, eu vi o vídeo. Você viu? Eu vi o vídeo. Então eu não estou mentindo para você. Não é fake news. Não Ele disse fake que news. os nossos filhos têm um parafuso a menos. Eu na acho que cabeça. assim, uma falta de entendimento absurdo, porque assim como ele, muitas pessoas também têm esse tipo de pensamento. Pensam assim. Né? Acabam pensando dessa forma. Só Dilma que não tem parafuso a menos na cabeça, né? Que queria estocar o vento, né, Dilma, né? Não é verdade? Fran, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse hoje ter um superpoder, qual poder que você gostaria? Se você pudesse hoje ter um superpoder, qual seria esse poder que você gostaria de ter nessa vida? Fala pra mim. Rapaz, um superpoder me pegou aí agora, hein? Eu acho que o poder de mudar o mundo pra uma coisa melhor, sabe? Um poder de poder chegar aqui e falar assim, Fran, você hoje pode fazer uma escolha que vai beneficiar tal setor. Você pode fazer uma escolha que vai beneficiar, sabe? Eu queria ter esse poder de contribuir com alguma coisa que traga retorno para os menos favorecidos. Porque é uma causa que eu sempre... me pega muito, sabe? Os menos favorecidos, as pessoas que têm falta de informação. Porque a gente é criado aqui no Brasil para ser mal informado. Você vai para a escola, você não absorve o que você precisa absorver para você sobreviver nesse mundão de meu Deus. E tudo que hoje eu aprendi foi porque eu quis aprender, porque eu vou atrás da busca do conhecimento. Sim. Por isso que eu adorei o seu programa. Mentalize é ótimo porque a gente coloca o nosso cérebro para funcionar. Sim. Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem essa capacidade de buscar conhecimento, de querer ir atrás do conhecimento. E nas escolas, hoje, a gente não tem isso. As pessoas entram e saem, me desculpe, burras, analfabetos funcionais. Certo. Por quê? Eu não sei, é um projeto do governo, eu entendo que é um projeto isso, não é de agora, de muito tempo, Sim. de emburrecimento da população. Nós porque... tivemos, Fran, desculpa tá tendo comportamento de Faustão, mas é para não perder aqui nós tivemos há poucos dias atrás o governador Jerônimo, certo, apresentando um projeto de não reprovação aos alunos que perdessem em 2, 3 matérias, mas pelo fato dele ter ido para a escola o ano inteiro e ele perdeu em geografia, matemática e física, ele não pode ser reprovado. Como é que você vê isso? Será que... Eu acabei de falar. Para mim, isso é mais um sinal de que a gente precisa passar essas pessoas sem capacidade, né? De passar de série ali, de evoluir ali, né? E deixar essa pessoa com analfabetismo funcional, porque ela está indo para a escola, ela sabe ler, sabe escrever, mas ela não consegue ter um raciocínio lógico de coisas que são básicas. Você vê, sabe, a pessoa vai para a escola, não entende que é jogar lixo no lixo. Porque isso é educação, a gente aprende isso sim, na escola, em casa, né, com a família, mas a escola ela tem um papel muito importante e a gente precisa assim focar dentro das escolas. Os pais, eles largaram as escolas de mão para ir trabalhar, eu entendo, mas a gente precisa voltar para dentro das escolas. Sim. Precisa estar ali, sabe, em cima para ver o que está sendo pregado para as nossas crianças, o que elas estão aprendendo dentro das escolas, porque isso acaba ajudando a formar um caráter de um ser humano. Isso ajuda a formar um caráter de ser humano. Então, a gente precisa focar nisso aí. Fran, IA, inteligência artificial. Chegou, né? Vai ficar... Chegou. Essa semana eu postei um vídeo, não sei se você viu, de um menininho que ele estava com a tarefa de matemática para fazer. A mãe dele já estava desconfiada dele. Ele tinha uma Alexa. Então ele vinha na Alexa e perguntava: Alexa, quanto é 9 vezes 8? E a Alexa falava: 9 vezes 8, 72. Depois ele vinha: Alexa,
quanto é 10 mais 10? Alexa respondia, 10 mais 10 é 20. Aí depois a mãe pergunta, filho, terminou? Ele diz, terminei. Aí, antes da mãe vir até ele chega pra mãe, ele se lembra de agradecer a Alexa, e ele vem cá e diz, Alexa, muito obrigado. Como é que você vê a inteligência artificial? Como é que você vê um episódio como este? Você acha que nós teremos uma futura geração que conseguirá passar nos concursos públicos federais? Como é que Olha, você com vê a essa... IA, eu entendo que muitos trabalhos eles vão acabar perdendo o mercado. Né? Isso aí não tem para onde correr. Já tem muita gente perdendo trabalho hoje em dia com a IA. O que me traz, o que me deixa um pouco assim com medo é justamente nos deixarmos ser dominados por essa tecnologia, né? Que eu tenho quase certeza que vai estar um pouquinho mais pensante do que o ser humano, porque hoje a gente vê as pessoas como que na internet é um espelho, você já vê como que as pessoas se comportam na internet. Então, se a gente tem esse tipo de pensamento hoje na internet e a IA, ela 30 mil vezes muito mais inteligente do que nós. Os caras estão oferecendo um livro em 10 minutos por 49,9. Chega assim e diz, você quer escrever um livro? Você que escreveu um livro e você não é um escritor. Você não é o escritor. Você não chegou a ler nem 3 livros durante um ano. Sim. Então, assim, é complicado, é perigosa. Eu acho que ela é revolucionária. Trará, sim, muitos benefícios. Não sou contra, porque eu sou da tecnologia, eu uso as redes sociais, eu uso, inclusive, a IA para produzir muitos trabalhos meus, mas eu acho que tem que saber dosar, eu acho que tem que ter uma dosagem ali, porque vai, não sei, gente, olha, vou falar pra você, entrega na mão de Deus e Deus tenha misericórdia da gente, porque eu acho que a IA vai trazer tanto benefício quanto malefício. Eu acho que tá aí nessa linha tênue aí, sabe? Tomar cuidado, você vai ser... Já foi, você vai ser apagado, você não é ninguém se você não... Né? Então... Com certeza, eu tenho me preocupado muito com isso, porque eu tenho filhos e, por exemplo, meu filho está no primeiro ano, todos os anos ele passa e eu pergunto a ele o que ele aprendeu e ele não sabe quase nada. Né? Ele não sabe nada de inglês no primeiro ano, está estudando Duolingo dentro de casa, eu boto todos os dias 1 hora, todos 2 para estudar. Né? Mas, Fran, falando de conexões humanas, a gente está sempre se conectando com pessoas, né, todos os dias da nossa vida, certo? E eu queria saber de você, quem foi a pessoa nessa vida que mais te marcou aqui? Olha, quem mais me marcou nessa vida foi, eu sempre conto muito isso, né? A história de vida da minha mãe, né? A forma como ela saiu da casa dos meus avós, como ela ingressou assim nesse mundo de casar, né, ter a gente, e depois do divórcio, como que ela conseguiu virar uma fênix ali para poder cuidar da gente, né, eu e meus 4 irmãos, eu e meus 3 irmãos. Então, assim, a história da vida da minha mãe impacta muito nas minhas decisões que eu vou tomar sempre quando eu vou fazer algum projeto ou alguma coisa, ou eu tento almejar algum sonho que eu tenha, eu sempre tento trazer isso lembrando muito do meu passado, sabe? Assim, de como, do que me foi ofertado pela falta de oportunidade que a minha mãe teve, entende? A falta de oportunidade que ela teve não me fez ser uma pessoa menos, como eu digo assim, menos... não me fez paralisar, não fiquei paralisada no tempo, sabe? Pronto, ótimo isso. Me impulsionou a ser uma pessoa melhor. O que te move todos os dias, Fran? Deus, todos os dias, o que me move é acreditar que a gente tem sim um futuro, vai ter um futuro melhor, vai ter um dia bom, que as coisas vão melhorar, é isso que me move, é Deus, assim, sabe? Espírito Santo de Deus. Quando você vê, como que é o nome do seu filho? Benjamin. Quando você vê Benjamin, em algum momento você já se sentiu cansada? Olha, eu vou ser sincera. Sim. Eu tenho uma rede de apoio muito boa. Tenho. Eu tenho uma rede de apoio muito boa. O meu filho, eu sempre falo para as pessoas. Eu, inclusive, fiz um vídeo semana passada e postei no Instagram. Falei, gente, eu sou muito privilegiada. Sim. Sabe? Quando eu digo que eu tenho uma rede de apoio muito boa. Quando eu falo que o meu filho, ele não tem... Benjamin, assim...
nunca deu uma crise, por exemplo, que eu vejo outras crianças atípicas tendo crises assim fortíssimas, que eu sei que é dolorido, sabe? Meu filho, por exemplo, ele é tão calminho que ele dá menos trabalho do que das filhas da minha irmã, que são crianças não atípicas, sabe? Que são típicas, tidas como normais, que as pessoas falam assim, infelizmente. Mas o Benjamin dá zero trabalho. Eu nunca me senti cansada, sabe? Que massa, que massa. De verdade, do fundo do meu coração. Não é demagogia, não é... Ah, Fran, você quer ser tal... Não. Eu não sei se é por conta da minha personalidade, de não me deixar bater por qualquer coisa que seja. Mas assim, meu marido mesmo tá aqui de prova. Ele nunca me viu reclamando, ai meu Deus, hoje tá, o dia tá, ai, me tô cansada, ai, eu não aguento mais essa vida. Não sou essa pessoa, gente. Quem convive comigo vai entender que eu não sou essa pessoa. Fran, em alguns momentos eu chego a me preocupar com o futuro do Davi, do meu filho que é autista. Sim. Em alguns momentos eu paro assim... Pra pensar, né? Eu também paro e não penso. falo muito tal, mas eu me preocupo, pô, ele tem 18 anos, é o autista mais apaixonado do mundo que eu já vi. Ele se apaixona todos os dias, certo? E é exigente, certo? Só quer saber de loira dos olhos azuis. Entendi. Porque o pai casou com uma loira linda dos olhos verdes, ele quer uma loira dos olhos azuis. Mas agora, falando sério, às vezes eu fico pensando sobre o futuro dele. Entendi. Quem será Davi? O que ele vai fazer? Onde ele vai chegar? Acontece isso contigo também, de pensar sobre o Benjamin? Não, os pensamentos, eles vêm, é óbvio, né? A gente Sim. não pode ser hipócrita de falar que não tem esse tipo de pensamento. O que é que meu filho vai ser no futuro? Pra minha saúde mental, eu prefiro não depositar expectativas em um futuro que eu não sei o que vai acontecer, porque a gente tem o hoje, a gente tem o agora. Então eu vou aproveitar tudo que eu tenho para aproveitar no agora. Certo. Óbvio, eu e meu esposo, a gente trabalha para quê? Para que ele tenha um futuro confortável, Sim, independente sim, se ele vai ter uma vida longe da gente ou com a gente, Certo. sabe? A minha intenção, por exemplo, em ter mais filhos é justamente para que ele não se sinta sozinho nesse mundo. Mas não que eu tenha essa preocupação de que, meu Deus, será que ele vai casar? Será que ele vai ter filhos? Eu sei que isso passa na mente de muitos pais, mas não é uma preocupação para mim, porque eu, como cristã, inclusive, decidi depositar esses meus pensamentos e possíveis preocupações naquele que realmente vai resolver o problema, que é Deus, porque eu acredito em Deus. Que legal. Então, assim, eu tô descansada no Senhor, porque eu sei que meu filho é separado e escolhido e Deus vai fazer o melhor para ele. Né? A gente está sujeito a tudo nesse mundo, Miro. Sim. E o que a gente precisa entender é que o amanhã ele não existe. Óbvio. Pô, você chegou na doideira que eu acredito. Cara, a gente eu digo que o amanhã não existe, o futuro não existe. Não existe. Existe hoje, agora. Existe agora. O que eu preciso fazer para melhorar agora? Sim, agora. Né? E é isso. Eu penso assim. Você acha que isso tem a ver com o que o Cristo disse, assim, basta cada dia o seu mal? O seu mal, acabou. Eu vou vencer o mal que está me acontecendo hoje. Se eu tiver um problema com ele hoje, eu quero vencer esse mal hoje. Eu não quero depositar os meus pensamentos lá, porque a gente acaba se desgastando fisicamente, emocionalmente, e isso não é bom. É uma estratégia que eu criei baseado no que eu acredito. Certo, gente? Não vamos generalizar, porque pode ser que tem pessoas na live que não acreditam em Deus, que é um ateu, por exemplo. Sim. Né? Mas é no que eu acredito. Eu acredito em Deus e eu acredito que ele, sim, é o dono do futuro. Então, assim, hoje eu trabalho para quê? Para construir casa, para dar um futuro, para que meu filho tenha uma estrutura melhor no futuro. Trabalho, ok. Mas se Deus chegar a me levar, eu não tenho o que fazer, sabe? Okay. Eu creio que ele vai estar em boas mãos, porque maior é o Deus que eu sirvo, né? Fran, nós estamos quase que chegando ao final do nosso podcast de hoje, que está muito bom, está massa, legal. Eu quero dizer que nós vamos chegar aqui a 2 horas de podcast. Eita glória. Você paga o IPVA do seu carro, Fran? Pago o IPVA todo ano. Certo. Você sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque tem desconto. Não, porque tá. o pai que tem um filho autista não precisa pagar. Você que tem filho autista, que está assistindo o Mentalize, você precisa saber que você, por causa do seu filho, não baseado precisa. na lei, não precisa pagar. Outra coisa também. Você viaja de avião? Então, eu acabei Sim, de tirar vai. o Fremec do Benjamin, já ia falar Sim. agora.
entre em contato com alguma agência, se você faz muitos voos, leva seu filho para fazer um tratamento fora, por exemplo, né? As companhias aéreas, elas dão até 80% de desconto. 80%. 80% de desconto para o acompanhante. Então, você paga a passagem normal da criança, do seu filho, da pessoa que é TEA, e o acompanhante tem até 80% de desconto, dependendo do motivo da viagem. Se você vai fazer uma viagem de passeio com a família, tem um desconto. Se é para tratamento de doença, chega até os 80%. Então, façam esse cartãozinho da Fremec. Eu fiz pela Gol. Qualquer agência de viagem consegue fazer esse cartãozinho. É bem legal. Show de bola. Olha, eu quero aproveitar agora, neste podcast Mentalize, falando sobre o autismo. Eu quero mandar um recado e fazer um apelo ao senhor Ronaldo Carleto. Senhor Ronaldo Carleto, é de conhecimento da sociedade porto-segurense de que a sua empresa está negando um direito que os nossos filhos têm do passe livre municipal e intermunicipal, certo? É lei, senhor Ronaldo. Eu estive hoje na Defensoria Pública, onde estou tentando, certo, esse direito do meu filho do passe livre, e eu quero aqui aproveitar, diante de toda uma multidão que está nos ouvindo no Mentalize, para que o senhor mentalize um pouco sobre isso. O senhor precisa respeitar esta lei dos autistas, certo? Eles têm passe livre, é direito adquirido e nós não vamos desistir dessa luta, Franciele. Não, jamais, jamais. Eu mesma é uma causa de vida, sabe? Desde quando eu descobri o diagnóstico, é uma luta que eu venho travando sempre e se precisar, vai ser sempre assim. Então, até quando eu ver que tem déficit, né, da prefeitura em relação a isso, eu estarei cobrando, porque não tem empresários suficientes que vão querer bancar o que é dever de uma prefeitura fazer. Né? É isso que eu falo. Cria ONG, cria projeto, cria não sei o quê. É legal, é bacana, mas a prefeitura tem sim uma obrigação baseada em leis para com a comunidade e com essas mães e pais e essas famílias de crianças especiais. E essa galera sabe, Fran, é por isso que você fala assim, Miriam, você tem essa pegada, se não tiver essa pegada, o trem não anda, não vai. Nem que eu não tenha, na próxima eu tenha 40 votos, mas vou continuar nessa pegada, não tem jeito que vocês... Eu sou um pouquinho menos agressiva, vocês sabem. tô nessa pegada aí também, entendeu? Sabem, mas não cumprem, né? Fran, eu quero te fazer um pedido antes de concluir aqui nosso programa. Meu filho está com 18 anos, aqui entre nós, ele com certeza não está te ouvindo. Ele está com 18 anos, nunca deu um beijinho na boca, o sonho dele é namorar, o menino dorme e acorda pensando em ter uma namoradinha. Se você souber de alguma menininha aí que está querendo um menininho direito, né, cheio de amor, desenhista profissional... Depois segue ele, Davi Desenhos e Artes. Eu acho que eu sigo ele, ele faz um monte de desenho, ele faz uns vídeos de coisa do exército também, não é? Parou, cada período tem uma fase. Tem uma fase. Pronto, agora ele está nos desenhos, que é o talento dele desde pequenininho. Sim. Mas eu quero que você me ajude a conseguir uma namoradinha para Davi. Olha as menininhas aí do nosso Instagram, tem muitas meninas aí legais. Olha aí, tem um homem... direito, né? Um jovem de 18 anos. Que lindo, o cara é bonito demais. Pronto. Aí, puxou o pai, a cara do pai, o moleque. Fran, um prazer muito grande ter você aqui conosco. Quero te agradecer. Não foi fácil lhe trazer aqui. Eu até fiquei meio invocado com você. Né? Não dava certo toda semana. Não dava certo toda semana. Eu cheguei a falar com a esposa, eu falei, rapaz, Fran tá tirando onda. Tá filho, me quebrando. Falei pra Sóis, você... deu toque de Fran não tá me atendendo. Não, mas tudo no tempo de My God e tal, e ele permitiu. Tá e certo. Foi massa nosso papo. Foi legal, foi os gostoso. cortes vão... Você sabe que os nossos cortes não se chama Tramontina, se chama... Mentalize. Mentalize é o Arrasou. corte. Fran, suas considerações. Eu quero muito finais, agradecer, querida, né, pelo convite de ter vindo aqui. Realmente não foi fácil, gente. Foram muitas... né, agendas realocadas pra gente estar vindo aqui, porque eu tenho muitos compromissos na igreja, como eu falei, né? Isso. E outros compromissos também, e acabava que não batia a data. Mas, graças a Deus, deu certo. Quero agradecer, né, ao Mentalize, você, sua esposa, Nabila, pelo convite.
E desejo, assim, muito sucesso nesse podcast, que eu tenho certeza que é uma voz para milhões, né? Daqui eu tenho certeza que sairão muitos frutos, não tenho dúvida disso, porque quando a gente tem um portal que a gente pode falar, né, abertamente o que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente necessita, isso é muito bom, sem ter que estar fazendo ali, né, rodeios para poder falar. Isso é muito bom. Parabéns, né, ao posicionamento do Mentalize. E que a gente possa se juntar aí em unidade, os pais, né, as mães, a prefeitura, todo mundo, e que a gente possa construir uma comunidade mais funcional, né, para os menos favorecidos. Ok, essa foi Franciele Trancoso. I am Miro Veloso, finalizando mais um podcast Mentalize. Não terminei as últimas palavras. Eu queria mandar um beijo pra uma galera aqui, cara, que foi muita aí, coisa. Posso? Mara Morim, um beijo. Moraes Taxista, maravilhoso. Chimbinha, Eliene, uma mãe atípica também. Um beijo no coração. Pode ir falando. Se acabar né? aqui, ó, meu vereador, você já se despediu. Aqui, ó, Lucas Nascimento. Lucas Nascimento. Manda um beijão, nosso vereador. Tá convidado, Lucas. Tá convidado, Lucas. Vem aqui, ó, no podcast Mentalize. Sim. É o vereador do meu partido aí, ó. Josival aqui. Ele já foi professor de Benjamin. Um beijão, obrigada. Jamile. Rose, ela é professora de terapia ocupacional aqui em Trancoso. Viu, galera? Tem agora uma terapeuta ocupacional lá no Mirante. É particular, infelizmente nem todo mundo consegue, porque realmente o valor é muito alto. Inclusive, a minha intenção de trazer centros de terapias para Trancoso através da prefeitura é justamente para ajudar as crianças que não têm capacidade de pagar, porque não é barato. Não é barato. Sim. Mas eu sei que é o custo que é preciso ser cobrado para a profissional, porque ela também gasta muito nos estudos, né? Sim. Mas a gente sabe que a prefeitura tem capacidade de serviço para a comunidade, então a gente vai cobrar por isso. Vai, quem mais aí, Fran? Um beijo, Ingrid, maravilhosa também, que sempre me acompanha nas lives. Geisa, beijão, galera. Chimbinha, top. Meu cabo eleitoral aí, top. E Robertinha, irmão, não apareceu Robertinha hoje, que tá não? aqui, maravilhosa. Meu irmão tá sem celular. Não, meu irmão é uma comédia, é um caso à parte. Meu irmão... Eu pensei que ele ia entrar hoje. Eita, não. Ele na campanha me abusou demais. Abusou, tadinho. Ó, se acabar aqui, Desculpa, a gente perdão. já se despediu. Não, já despedimos. Não bora ficar falando aqui, vai. Robertinha, Paulo, maravilhoso. Roberta, um prazer, viu, Roberta, ter você sempre aqui. me acompanhando, maravilhosa. Roberta tem 2 filhos gêmeos, é isso? Não? Quase gêmeos. Não, né? Mas fala o inglês fluentemente, né? Eu também falo, viu, Roberta? Roberta? Meu pai dá aula de inglês. Eu ia fazer, inclusive, com o Paulo uma vez, mas... É o Paulo. Eu tentei estudar em inglês com o Paulo. Eu também tentei, mas não deu certo, não. Tá na Austrália. Olha, país caríssimo, né? O custo de Chiquíssimo. vida na Austrália, chiquíssimo, né? Beleza. Mas é isso, galera. Beijo, obrigada por acompanhar a gente aí, viu? Agradecer a presença do... Meu esposo, né? esposo. Já agradeci ali muito, Eu maravilhoso. esqueço o nome dele. Paulo. É Paulo, né? Paulo, você tá convidado, Paulo. Você vai ver que no podcast Mentalize fica passando o nome dos patrocinadores nossos. E a intimação aqui é ao vivo e a cores, irmão, certo? Eu não abro mão da construtora, tá passando aí. Nós nos esquecemos, filha, hoje de ForPlay, que é o nosso tráfego pago, nosso amigo Carlos Vinícius, lá de Eunápolis, viu, Fran? O cara é o cara do tráfego, é nosso irmão na fé. Eu vi, tá viralizando muito os... Tá entregando muito. Do Mentalize, tá? Do pastor chegou umas 3 vezes no meu perfil, foi no story, foi no feed, eu falei, olha, rapaz, tá aí. Em um mês nós estamos com mais de 400 e poucos mil visualizações. Isso é bom, isso é muito bom. Em menos de um mês. Inclusive vai ter corte seu aí que vai rodar também. Que a gente vai conversar, você entra em contato direto, coloca as pessoas direto em contato com a ForPlay, né? E através da plataforma. Acabou? Beleza? Um abraço a todos e até o próximo episódio do nosso Mentalize. Quero dizer que estamos estudando trazer aqui ele que conhece toda a história do Brasil. Cabral vai dar o que falar, viu? Eita, Cabral vai mentir pra caramba aqui, irmão. Tchau, Cabral tchau. É top, maravilhoso.